Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tópico frasal e argumentação. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês se eu estiver falando baixo nessa aula, porque a minha garganta ela tá doendo de tanta aula que eu gravei, tá? Então, existem coisas que vocês precisam saber antes de começar de fato a escrever o desenvolvimento. E essas coisas são sobre tópico frasal e argumentação. O que é um tópico frasal e o que é uma argumentação. Então, nessa aula, como nós precisamos entender nessa aula, nós vamos explanar esses dois elementos que são indispensáveis no desenvolvimento. Para começar, vamos começar definindo, Vamos iniciar definindo o que é o tópico frasal. O tópico frasal, ele vai ser a ideia que vai expressar a frase, na verdade, que vai expressar a ideia do parágrafo todo. É aquela síntese de opinião geral. É a primeira, normalmente não, é a primeira frase do parágrafo e ela vai definir o que você vai falar no parágrafo inteiro. E, é claro, ela tem que estar em consonância com a tese. A gente já conversou sobre tese e a gente sabe que em cima da tese é que nós vamos fazer os nossos questionamentos que vão reger o texto inteiro. Então, o tópico frasal, ele também gira em torno da tese, também tem que estar em consonância com essa tese. E, claro, é como eu chamo de spoiler do parágrafo. É aquela síntese de opinião mesmo, é o que o parágrafo vai estar falando e o tópico frasal vai ser só o spoiler mesmo, vai ser as duas linhas iniciais do parágrafo que vão denunciar sobre o que o parágrafo vai estar falando. E vocês vão ver que a estrutura do desenvolvimento ela se baseia basicamente em tópico frasal, a explanação desse tópico frasal e provas concretas que mostrem, que demonstrem que esse seu tópico frasal ele faz sentido. Por exemplo, se o meu tópico frasal ele fala sobre... meu tópico frasal é que o racismo ele já advém enraizado no Brasil há muito tempo. Esse é o meu tópico frasal. Isso que eu acredito, essa é a ideia do parágrafo inteiro, de que o racismo já existia no Brasil há bastante tempo. Então, depois desse tópico frasal, eu tenho que explanar esse tópico frasal, eu tenho que explicar. E como é que eu explico? Eu posso explicar que o racismo existe no Brasil há muito tempo, por exemplo, devido à escravidão. E aí eu coloco provas concretas, por exemplo, foi 350 anos de escravidão. Como é que provava? Várias pessoas foram escravizadas, trazidas da África, pelos portugueses e pelos próprios africanos. São coisas que eu posso colocar no meu desenvolvimento. E, como eu estou falando para vocês, o tópico frasal vai ser a estrutura inicial desse desenvolvimento. Então, se alguém perguntar para você o que é tópico frasal, você fala que é a síntese de opinião do parágrafo inteiro. É o spoiler do parágrafo. Vai ser aquela frase que vai denunciar sobre o que o parágrafo vai falar. Já a argumentação. Vocês já se perguntaram, eu falo bastante de argumentação aqui no nosso curso. Vocês já se perguntaram o que é realmente um argumento? O que é um argumento? Gente, um argumento nada mais é do que a sua opinião. Uma argumentação ela vai ser fundamentada em palavras e frases que vão defender o seu ponto de vista. O argumento é aquilo que você acredita. O argumento é aquilo que você vai defender também. O argumento está presente na sua tese? Tá. O argumento está presente no seu desenvolvimento? Tá presente no texto inteiro. Por isso que a argumentação é uma coisa mais subjetiva de falar. É realmente uma coisa mais subjetiva de falar, porque são frases e palavras que vão defender o seu ponto de vista e eles vão estar no texto inteiro. Então, não tem como pegar um trecho do texto e dizer essa é a sua argumentação, porque a sua argumentação ela vai estar difundida no texto inteiro. E, claro, para você ter uma boa argumentação, para você fazer bons argumentos, ter bons argumentos, você tem sempre que se questionar, gente. Sempre que se questionar por que esse problema acontece. Esse problema acontece há muito tempo. Por que é que esse problema ainda está acontecendo, se vem acontecendo há muito tempo? Por que ninguém tentou erradicar esse problema? E quais são as provas, as consequências desse problema existir? Por que mesmo com tanto tempo na sociedade, esse problema tem se manifestado pouco ou ele tem se manifestado muito? Quais são as nuances em que esse problema ele vai aparecer? Sempre se questionando é que nós vamos encontrar uma boa argumentação, tá, galera? E como eu falei para vocês, a estruturação do desenvolvimento vai se basear no tópico frasal, na explanação desse tópico frasal e nas provas concretas. E aqui eu trouxe um exemplinho para vocês, ó. Quanto ao tópico frasal,
que vai ser a ideia principal do parágrafo, nós vamos ter a sua explanação. E aí, através dessa explanação, você faz aqueles questionamentos que eu falei. Você se pergunta se esse problema já existe há muito tempo, como esse problema está se manifestando hoje em dia, por que ninguém fez nada para acabar, para erradicar com esse problema, por que é que mesmo esse problema sendo antigo, ele não se manifesta ou ele se manifesta demasiadamente na sociedade ou no meio social, no setor social que ele se expressa. Nós vemos falando bastante aí ao longo do curso sobre utilizar os dados do texto de apoio. Não é proibido, pelo contrário, utilizem os dados do texto de apoio. Eles vão sim ser úteis, vão ser utilizáveis. Basta que você não copie trechos, mas que você seja original. Além disso, você pode pegar uma notícia, um caso concreto que aconteceu na realidade, ou um autor, um trecho de um livro, uma citação, um filósofo, qualquer coisa que prove o seu argumento. Lembra que lá na aula de música eu falei que tinha um trecho de uma música de Caetano Veloso, eu acho, que fazia alusão, era análoga a um pensamento do Thomas Hobbes de que o lobo que o lobo é o homem do lobo. Então, é exatamente isso, é você fazer analogias, é você pensar, é você correlacionar, é você se questionar. É assim que você vai construir o desenvolvimento inteiro, não só o tópico frasal. Olha só, eu peguei uma temática, por exemplo, o bullying. Tava lá, o bullying entre os jovens brasileiros, alguma coisa do tipo. E o problema geral da problemática, né, do tema era o bullying. E aí você vai fazer os questionamentos em cima do que é bullying. Primeiro, que bullying pode ser chamado de intimidação sistemática agora no Brasil, porque tem uma lei específica desde 2015. E você pode fazer vários questionamentos, você deve fazer vários questionamentos em cima dessa palavra do que é bullying, para que você construa o seu desenvolvimento, construa a sua argumentação. Primeira pergunta que eu sempre faço, porque eu adoro fazer alusão histórica, é: esse problema, ele é atual ou ele já existe há muito tempo e ninguém falava sobre ele? É uma das perguntas que eu mais me faço. Inclusive, se vocês quiserem anotar, anotem essas perguntas e sempre que vocês forem construir o texto de vocês, a argumentação de vocês, o desenvolvimento principalmente, façam essas perguntas e respondam essas perguntas, porque é assim que você vai conseguir construir os seus parágrafos de desenvolvimento. Além disso, eu sempre me pergunto se tem algum fato histórico, algum livro, alguma citação, alguma prova concreta da existência ou da manifestação desse problema. Então, se o bullying já existe há muito tempo, será que alguém falou sobre ele, meio que, pelo menos por uma pincelada? Será que tem algum livro falando sobre bullying? Ah, tem o Ateneu, de Raul Pompeia, que já no século XIX retratava o bullying. Ótimo, então você já pega para respaldo argumentativo. Além disso, existe algum levantamento de dados sobre isso? Será que muita gente sofre bullying ou pouca gente sofre bullying? Como é que eu vou saber que esse problema é relevante? E aí você vai lá nos textos de apoio e olha se tem algum dado sobre isso. E aí você se pergunta, e odiernamente, atualmente, como esse problema se manifesta? Ele se manifesta mais nas escolas, no âmbito escolar? Ah, não, ele se manifesta no trabalho, no âmbito escolar, na família, em vários locais. E isso é coisa que você tem que colocar na redação, gente. Aproveitem para colocar o máximo de informações que vocês puderem na redação. Claro, ter cuidado para não ficar uma redação expositiva, mas se for uma redação bem construída, como eu estou te ensinando aqui no curso, com várias informações, você vai ver que quanto mais informações tiver e quanto mais bem construído o texto tiver, a argumentação tiver, maior vai ser sua nota. Além disso, você se pergunta por que esse problema ainda está dessa maneira e aí você já encontra os culpados e o que esses culpados devem fazer, porque, por exemplo, se esse problema ainda está desse jeito, se ainda tem muito bullying no mundo, no Brasil, seja lá onde for, por que é que não acabamos com o bullying? Por que o bullying ainda está desse jeito? Ah, é um problema difícil de detectar, porque muitas vezes a vítima não fala. Então, se a vítima não fala, quem tem que ficar prestando atenção? A família e a sociedade. Então, a família e a sociedade já tem que amparar, assistir essa pessoa que está sofrendo bullying. E os jovens, no geral. Já achamos a nossa primeira solução. Vocês estão entendendo que tudo está interligado e todos esses questionamentos que você vai fazer, eles estão propostos na tese, mas eles vão te ajudar a construir o texto inteiro? Eu espero que vocês estejam entendendo isso.
E, além disso, para atenuar, né, a problemática, o que é que pode ser feito para melhorar, para a problemática pelo menos deixar de existir um pouquinho. E isso nós vamos colocar na nossa conclusão também. Agora, um pouquinho das minhas dicas para que você deixe aí o seu traço de autoria na sua redação, na construção da sua argumentação. Claro, o traço de autoria, gente, com certeza vocês já devem ter escutado essa palavra traço de autoria. Eu já falei aqui no curso e agora eu vou explicar o que é, e aí na vida, estudando redação, você também deve ter escutado. Por que é importante ter um traço de autoria? O que é um traço de autoria? Um traço de autoria é algo que é só seu, é algo que aquele corretor vai ler o texto, no caso o corretor do seu cursinho ou alguém que já está acostumado a ler sua redação. Ele vai ler a sua redação e vai pensar, essa redação é de fulano, porque tem o traço de autoria dele, porque isso é comum a todas as redações deles. Isso aqui é só ele que faz, isso aqui é a diferenciação dele. E é muito importante você ter esse traço de autoria. Eu tô te ensinando ao longo do curso a ter isso. Eu tô te dando várias alusões coringa, te ensinando a colocar música. Gente, é muito inédito colocar música em redação. Além disso, também tô te ensinando aqui, tem uma aula aqui específica, né? Só para como usar a Constituição, construção da argumentação. Claro que esse seu traço de autoria, ele vai ser uma coisa intrínseca no seu texto, não precisa nem se preocupar. Mas assim, por que é importante manter esse traço de autoria? Exatamente pela diferenciação do seu texto, exatamente por ter um texto que ele difere dos outros, gente. É muito importante, é diferente, sabe? Você pega um texto para ler, no caso, como corretora, falando agora um pouco como corretora de redação, você pega um texto para ler e aquele texto ele tá diferente, ele tem um quê a mais. Eu não sei explicar direito por quê, mas muitas redações elas prendem você na hora da leitura, gente, é inexplicável isso. E é exatamente devido a esse traço de autoria que você vai construindo ao longo do ano, ao longo da progressão, da evolução com as suas redações. Além disso, se você tem uma ideia muito comum, eu quero dizer para você descartar ela. Normalmente, a primeira ideia que você tem sobre aquela temática, ela é uma ideia comum. E tudo bem, é muito válido você anotar no seu brainstorming, no seu toró de ideias, que eu já falei aqui, né? Que tem um passo a passo para seguir a redação. E um desses passos é o brainstorming. Você lê o tema, circula as palavras-chave, procura sinônimos e depois escreve tudo que você sabe sobre o tema. É o nosso brainstorming. Então, sempre que você pegar uma ideia que você acha que é comum, que todo mundo já vai ter, ou você aplica ela de maneira inovadora, ou você refuta ela, nós já falamos sobre refutação aqui, a criticidade que é importante, ou você descarta ela porque ela é uma ideia comum e não vai te ajudar na diferenciação do teu texto e no teu traço de autoria. Então, de maneira geral, vale muito a pena que você troque autores mais conhecidos, como Bauman, por exemplo, por autores menos utilizados, como Patativa do Assaré. Ah, Malu, não posso mais utilizar Bauman? Não estou dizendo isso, gente. Escutem uma coisa, não é que você não pode utilizar um determinado autor, uma determinada citação ou uma determinada frase de alguém, no caso, né? O negócio é que muita gente já vai utilizar e talvez sua redação ela não saia tão diferente assim, ela não saia, digamos assim, tão com tanto destaque quanto deveria, não sai com seu traço de autoria. Eu estou dando dicas que eu acho que valem a pena para você utilizar, para você colocar em prática na sua redação. E eu quero que você coloque. Se não funcionar, você volta, utiliza aquela citação que todo mundo utiliza, aquele filósofo que todo mundo utiliza. E tudo bem, tá, gente? Se você está conseguindo manter seu traço de autoria com isso, tudo bem. Mas aqui são minhas dicas do que eu acho que vale a pena se você não está conseguindo se diferenciar nas suas redações, se suas redações elas estão muito comuns ou estão ficando muito cópias de outras redações, tá? Então, além de trocar esses autores mais conhecidos por autores menos conhecidos, né, principalmente autores brasileiros, gente, sempre deem a prioridade para autores brasileiros, tá? Você vale muito a pena que você decore citações mais amplas, porque normalmente quando a citação é maior, ninguém aprende, ninguém decora a citação inteira. Então vale muito a pena que você decore uma citação mais comprida, mais ampla, para que você tenha ela como uma carta na manga, um que é a mais. Outra coisa que vale muito a pena você fazer é aprender curiosidades históricas e filósofos menos conhecidos também.
eu lembro que eu usava bastante o Francis Bacon. Eu já devo ter falado para vocês sobre o Francis Bacon, que falava que conhecimento é poder. Não é uma citação ampla, mas pesquisando aí na internet da vida, eu encontrei essa frase do Francis Bacon que eu nunca tinha visto ninguém utilizando na redação. Então você pode pesquisar outros filósofos além do Francis Bacon para utilizar na sua redação. É por isso que tem uma aula aqui no curso só sobre filósofas, na verdade, né? Sobre pensadoras, sobre mulheres que escreveram muitas coisas sobre a sociedade. Porque normalmente nós nos prendemos a utilizar só filósofos e esquecemos que existiram mulheres pensadoras, ainda que menos, né? Porque as mulheres foram proibidas por muito tempo de expressar seus pensamentos e escrever realmente. Mas existem produções femininas muito importantes, muito relevantes, que vão ser tratadas aqui no curso, exatamente para te ajudar com esse traço de autoria, te ajudar com essa construção de argumentação e com essa diferenciação da tua redação. Então, o que eu estou propondo aqui no curso é exatamente para manter o teu traço de autoria, para te dar uma construção de argumentação boa, que é aprender novas estratégias argumentativas. É isso que eu venho fazendo ao longo do curso e é isso que eu vou continuar fazendo ao longo do curso, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Utilizem o material de apoio de vocês e até a próxima aula, tá?